Hoje nós celebramos aquele encontro misterioso entre dois reinos. O reino humano das injunções e do poder, e o reino de Jesus, reino de verdade, de justiça e de amor. Jesus confundiu Pilatos, porque Pilatos era governador da Judéia, colocado pelo imperador de Roma, do Império Romano, e escuta falar que Jesus é aquele que foi anunciado pelos profetas, o rei dos judeus. E ele entende apenas da realidade e da realeza do mundo. Não consegue entender que o mundo não tem apenas um nível. Existem vários mundos no mesmo mundo. Existem vários reinos sobre a face da terra. E Jesus é um rei, mas um rei diferente. Ele mesmo disse a seus discípulos: as nações têm seus reinos e os seus governantes as dominam. Mas entre vocês não deve ser assim. Aquele que quiser ser o primeiro, se faça o servo de todos. Mas como a igreja está no mundo, nós acabamos nos confundindo com o mundo. Jesus fez uma oração: Pai, eu não te peço que tu os tires do mundo, mas guarde no mundo. Portanto, pertencer à igreja é estar no mundo, mas não ser do mundo. Pertencer à igreja é acolher esse reinado de Cristo, que não é daqui, está aqui, mas não é daqui. Jesus não disse: o meu reino não é neste mundo. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Está aqui, mas não é daqui. O reino de Jesus é um reino onde a força não está no poder, mas a força está no amor. Jesus veio mostrar aquilo que nós humanos não somos capazes de compreender, esta capacidade a que somos chamados e que podemos chegar lá. Mas por não percebermos, não caminhamos e não chegamos. O reino do mundo é um reino disfarçado. É um reino mergulhado na fragilidade, porque todos nós somos frágeis. Eu me lembro, uma vez,
O presidente dos Estados Unidos se chamava Ronald Reagan. E ele tinha mandado invadir alguns países. E ele foi dar uma entrevista e cancelou a entrevista porque foi descoberto que ele estava desenvolvendo câncer de nariz. Olha como o reino humano é um reino disfarçado. A pessoa não possui o nariz, não manda no seu nariz, mas quer mandar nas terras, nas nações, nos países dos outros. E para isso, cria muitos artifícios. Compra um carro, o mais novo e mais potente, e vira na primeira curva que encontra. E perde não só o carro, mas parte da vida. Se cerca de uma série de pessoas que querem tirar o máximo de proveito. E para isso, dizem que aquela pessoa é diferente das outras, é maior do que as outras, é mais forte do que as outras, é mais inteligente do que as outras, e não é. É um reino de farsa, criado por artifícios humanos. O reino de Jesus não se fundamenta no poder, porque precisaria da farsa. O reino de Jesus é um reino de verdade e que se fundamenta no amor. Quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos que todas as vezes que Jesus estava diante da dor, do sofrimento, da necessidade humana, Jesus manifesta toda a sua capacidade divina. Anda sobre as águas para ir ao encontro dos amigos que estão sofrendo uma grande tempestade. Jesus faz um cortejo fúnebre parar, porque uma viúva em Naim, que tinha apenas um filho, e ele havia morrido, Jesus toca-o e o devolve com vida à sua mãe. Vai à casa de Jairo, que tem apenas uma filhinha e que acabara de morrer, e que ele sopra sobre ela e convida-a a se levantar e devolve-a a seu pai. Jesus cura um paralítico que há 38 anos tenta se curar e não consegue na beira da piscina de Siloé. Jesus envia 10 leprosos aos sacerdotes e os cura. E por fim se admira de um homem que comandava uma centúria, 100 homens do exército romano, e que tem agora, encontra-se com a sua fragilidade, porque seu filho está doente, e ele manda nos outros, mas não consegue dar vida a seu filho, e vai ao encontro de Jesus, e pede: Senhor, cura. No grego, a palavra para criado e filho é a mesma coisa. Portanto, não se sabe se trata-se de um filho de criação adotado,
ou se de um servo muito querido. Cura-o, porque ele está muito doente. E Jesus se dirige para lá. E aquele homem diz: não, mestre, não precisa que você entre na minha casa, eu não sou digno. Eu tenho 100 homens sobre a minha responsabilidade, sobre a minha autoridade. E eu digo a um: vem, e ele vem. Diga a outro: vai, e ele vai. Então basta que o Senhor dê um comando, diga uma só palavra, e o meu filho ou servo será curado. Jesus ficou admirado e disse: nem Israel viu tamanha fé, vá e seja como tu disseste. Aquele homem compreendeu que Jesus estava num nível de amorosidade, num nível de bondade, que não caberia, nós não somos capazes de abrigar na nossa compreensão, na nossa estrutura psicológica, um ser tão amoroso, tão bom, tão generoso como Jesus. O grande problema da humanidade é projetar em Jesus nossas carências, projetar em Jesus nossas afeições, projetar em Jesus nossos limites e olhar para Jesus como um autorretrato de nós mesmos. E com isso, em vez de nós olharmos para a grandeza de Cristo e caminhar para lá, nós trazemos Cristo e colocamos do nosso tamanho e não temos mais o que fazer. Ainda hoje, Jesus é aquele homem que nos encanta, nos admira, é tão grande, nos desafia, nos chama, nos pede para nos desinstalarmos, para crescermos, para irmos ao seu encontro, porque somente assim ele será o nosso rei. Não é um rei de poder, é um rei de amor. Um rei que reina na vida de quem decide amar. Mas Jesus, aquele homem que demonstrou poder, que demonstrou grandeza, que demonstrou muita capacidade, quando estava diante da dor, do sofrimento, da necessidade humana, aquele homem faz silêncio. No momento em que esses poderes deviam ser usados em benefício próprio. Vocês podem imaginar que Pedro e os discípulos tinham visto Jesus andar sobre as águas, tinham visto Jesus ressuscitar os mortos, tinham visto Jesus multiplicar pães, tinham visto Jesus curar, e tinham visto há pouco tempo Jesus fazer uma cirurgia plástica sem ser cirurgião, sem ter anestesia e sem precisar de tempo para a cicatrização. Assim que os soldados deram voz de prisão a Jesus, do jardim das oliveiras, Pedro irritou-se, pegou a espada e cortou a orelha de Malco. Foi a última vez, a última intervenção de Jesus, manifestando grandeza e poder. Olha para Pedro e diz: põe a tua faca na bainha. Eu vim para manter a paz.
procura no chão, encontra a orelha de Malco e coloca no lugar, e imediatamente ela cicatriza. E poucas horas depois, Jesus está diante de Pilatos e os discípulos estão extasiados, porque esperavam de Jesus uma manifestação de poder, como se eles dissessem: rapaz, anda, não precisa andar sobre o mar, mas anda aí sobre a piscina de Pilatos. Mas Jesus não fez isto. Rapaz, não precisa de poder multiplicar pães para dar comida a 5.000 pessoas, mas aumenta aí as uvas de Pilatos, para Pilatos descobrir quem tu és. Mas Jesus permanece num silêncio de quem se recusa poder, quando o poder quer destruir o amor. Por isso ele diz para Pilatos: para isso nasci, para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E aqueles que amam a verdade, aqueles que são capazes de amor, estes escutam a minha voz. Ainda hoje é muito comum nós chegarmos na igreja, e principalmente nas capelas, e a gente ouvir esta pergunta: quem é que manda aqui? Uma pergunta totalmente fora do contexto eclesial. Porque na igreja não se deve procurar quem manda, mas quem serve. Quem é que serve? Quem é que limpa a igreja? Quem mantém a limpa? Quem contribui para pagar a energia? Quem contribui para manter os funcionários da paróquia? Quem ajuda visitando os doentes? Quem ajuda cantando? Quem ajuda lendo? Quem ajuda com suas contribuições da coleta? São estes os que se colocam sobre o reinado de Jesus. Não são aqueles que estão procurando poder, mas são aqueles que, exercitando a sua capacidade de amar, se colocam a serviço uns dos outros. Esta é uma nova forma de viver, inaugurada há 2000 anos pelo Filho de Deus, mas que até hoje ainda são poucos os que têm aprendido esta lição. Até hoje as pessoas desconfiam do amor. Até hoje as pessoas têm medo de amar, porque se dizem: mas se eu amo, quem me retribuirá? E na hora que nós fazemos esta pergunta, nós dissolvemos o amor. Porque o amor não calcula. O amor não é algo que procura retribuição e troca. O amor é esta força que nós, seres humanos, recebemos do Criador. E esta força começa no berço, do erótico. A pessoa descobre que é capaz de amar, movido pela
força do erótico. Quando se sente atraído por outrem. E nesta atração é capaz de, por um momento ou por um longo tempo, esquecer-se de si mesmo, voltando-se para o outro. Mas esse é apenas o primeiro degrau do amor. Uma vez vi uma história de que Jesus, caminhando nas estradas empoeiradas da Galileia, uma senhora o chamou e quando Jesus ali fez uma parada, uma jovem saiu, olhou para ele e disse-lhe uma frase sedutora: vejo no teu olhar uma luz que nunca vi no olhar de ninguém. E como Jesus não se manifestou caindo na estrutura psicológica, porque nós pegamos o amor e o engaiolamos na nossa estrutura psicológica do erótico e achamos que o amor é erótico. O erótico é apenas o berço do amor, mas não é o amor ainda. E ela ficou um pouco embaraçada vendo que Jesus não entrou naquela, poderíamos dizer, cantada erótica que ela dissera: vejo uma luz que nunca vi no teu olhar. E ela, vendo que Jesus não tinha entrado na onda, redarguiu. Disse isto porque descobri que te amo. Quantas vezes nós temos ouvido esta frase: eu te amo. Mas quando na realidade não é o amor, é apenas uma atração erótica. Mas como aquela pessoa ainda não despertou para um nível um pouco mais superior, ela confunde e se acha no direito de nos puxar para os becos estreitos da sua psicologia, que não foi capaz de um amor que é gratuito, de um amor que não é desejo, um amor que é doação de si. Jesus não disse nada e seguiu o seu caminho de peregrino. Alguns anos depois, no final do seu ministério, Jesus voltava àquela mesma estrada. E de repente, viu a mesma senhora que o chamava para que parasse em sua casa. E quando Jesus se depara com aquela moça que há 3 anos era tão bonita, tão sedutora, tão erótica, que tinha feito uma cantada a Jesus. Nunca vi uma luz tão brilhante como a que vejo no teu olhar, e assim procedo porque te amo. Aquela moça, depois de 3 anos,
tinha contraído lepra, estava magra, estava triste, não tinha mais erotismo, nem sedução, cabelos desgrenhados, olhar baixo. E a mãe apresentava a filha em tempos tão difíceis. E Jesus olha para ela agora e se aproxima. E ela, assim envergonhada, rapidamente levanta o olhar e diz para Jesus, agora fala para ela: vejo o que nunca tinha visto antes, um brilho em teu olhar, e assim procedo porque te amo. Fica curada e vai em paz. Isto é amor, já não é erotismo. Quantas vezes nós pensamos que quando se acaba o erótico, acabou-se o amor. Na verdade, quando a criança deixa o berço, ela está mais forte e capaz de andar. Quando o erótico se fragiliza, é a hora em que o amor verdadeiramente pode encontrar um espaço para crescer, para agir e para fazer esse serviço desinteresseiro, mas interessado na vida e na felicidade do outro. Viver assim é estar no reino de Jesus. Para isto vim, para isto nasci, para dar testemunho de que é possível viver e amar assim. E quem assim vive e ama, escuta a minha voz e fica feliz de ser assim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.